Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhamos ou que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e com outros, os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no dia do pão. Irmãos, a semana passada nós celebramos a Páscoa. E é muito comum, quando nós celebramos uma data importante, no primeiro momento a gente fica muito compenetrado na data, nos acontecimentos, e à medida que vai passando os dias, parece que a importância daquele fato vai diminuindo no nosso cotidiano. Infelizmente, isso é muito comum.
Como já tem uma semana que nós celebramos a Páscoa, muitas pessoas já nem lembram tanto assim do que é a Páscoa. Páscoa. O ano que vem eu me lembro disso de novo. Aí a pessoa já começa a pensar assim, não, minha cabeça já está no Natal. Ou nem... E acaba esquecendo. Isso é alguma coisa que nós precisamos lutar contra a nossa própria natureza nesse sentido. Esses dois moços haviam estado em Jerusalém e presenciado o maior fato histórico daquele tempo, e o maior fato histórico de todos os tempos. Mas esses dois homens voltaram para a sua vida tão logo puderam. Eles estão voltando para casa. Eles estão indo de volta pelo caminho que vieram seguir a Jesus. E eles vieram seguir a Jesus, na conversa deles com o próprio Jesus já ressurreto, fica muito claro porque eles vieram. Eles eram de uma aldeia chamada Emaús, que fica distante cerca de mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém, e eles vieram porque eles esperavam que Jesus fosse Messias. Mas a expectativa deles era de um Messias político, de um líder militar que ia chegar, sentar no trono de Davi, fazer ali um grande exército, derrubar o domínio do Império Romano e reinar, restaurar o reino terreno de Davi, o reino terreno de Israel, e a partir de Jerusalém, então, ele ia construir um grande reino que ia dominar sobre os povos vizinhos e não ia ser dominado por ninguém. Essa era a expectativa deles e era a expectativa de muitos que foram a Jerusalém, que foram seguir a Jesus. Com a prisão de Jesus, com a condenação de Jesus, muitos deles se decepcionaram, porque eles disseram isso: olha, ele era grande em obras diante de Deus e diante do povo, era profeta aprovado, nós acreditávamos que ele seria o Messias, mas ele morreu, ele foi morto. É bem verdade, disseram eles, é bem verdade que algumas mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo lá e tiveram visão de anjo, dizendo: olha, ele ressuscitou. Os discípulos foram lá, alguns dos nossos foram lá, viram que as coisas eram assim mesmo. Mas provavelmente eles pensaram assim, por via das dúvidas, já que não tem reino, já que nós não seremos soldados desse Messias, já que vamos voltar para a nossa terra e vamos nos garantir por nós mesmos. Esses homens estavam, na verdade, no caminho errado. Estavam muito perto do caminho certo, estavam muito perto do Messias, mas estavam pela motivação errada. E por isso eles se decepcionaram, por isso eles ficaram decepcionados. Eles estavam indo para Emaús, mas o próprio Jesus disse que era para eles ficarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos pelo poder do Espírito Santo, e eles seriam então testemunhas daqueles fatos, não só da morte, mas da ressurreição. E o que eles fizeram? A decepção deles os fez voltar para o seu antigo caminho, para a sua antiga vida. Eu fico preocupado quando eu vejo um evangelho sendo pregado no nosso tempo, um evangelho onde as pessoas não falam das lutas de seguir a Jesus, não falam que o Messias, o próprio Messias, foi rejeitado, foi humilhado,
foi morto ali na cruz. Mas pregam um evangelho que as pessoas vão vencer sempre, não vão ter dificuldade, vão passar por cima das lutas, vão triunfar. E a pergunta que eu faço é: onde Jesus prometeu isso? Onde nas Escrituras está dito isso, que nós, como servos do Senhor, não vamos enfrentar lutas? Não vamos enfrentar desafios? Aqueles homens estavam na expectativa de um Messias libertador político, e por isso eles se decepcionaram e voltaram para Emaús, porque não creram no Messias libertador espiritual, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, para nos dar vida eterna. Nós muitas vezes agimos de forma semelhante, estamos próximos, mas ainda não conhecemos todo o caminho, e por isso, criando ilusões da nossa mente, nós nos decepcionamos com o que os homens ou com o que as pessoas nos oferecem em nome de Deus, não com o que Deus nos oferece. Porque quando a nossa expectativa é na promessa de Deus e é fundamentada na promessa de Deus, nós nunca vamos nos decepcionar. Mas quando nós preferimos o que as pessoas nos prometem em nome de Deus, nem sempre as pessoas prometem o que Deus prometeu. A tradição dizia que Jesus seria, que o Messias seria um libertador político, mas a Bíblia não dizia isso. A Bíblia não ensinava isso. Se nós lêssemos, por exemplo, o texto de Isaías, que foi escrito 700 anos antes, estava dito lá que ele foi rejeitado e foi levado como ovelha para o matador. Inúmeros outros textos do Antigo Testamento apontavam para um Messias que viria, enfrentaria desafios, morreria e ressurgiria ao terceiro dia para garantir a nossa salvação. Mas as pessoas preferiam crer nas promessas fáceis que as outras pessoas fazem em nome de Deus. E é isso que muitas vezes nos decepciona. Muitas vezes nós abandonamos o lugar de onde nós não deveríamos sair, só porque alguém prometeu alguma coisa diferente daquilo que Deus nos prometeu. Há um tempo atrás eu vi uma chargezinha de uma pessoa que estava cavando uma mina, talvez vocês tenham visto isso, e ele estava cavando uma mina assim, e procurando pedra preciosa, e o outro cavando do outro lado da mina. O outro encontrou uma pepita, né, uma pedra preciosa, e saiu correndo e foi. Ele largou o lugar que ele estava e correu para o lugar que o outro estava. E começou a cavar. Só que aí você via assim, mais umas poucas enxadonçada, vamos usar um termo enxadonçada, que ele desce ali, ele ia ver de uma mina imensa, com muitas pedras preciosas, e no outro só um barranco de terra, para onde ele foi. Muitas vezes nós estamos cavando, trabalhando no lugar, na direção correta, mas nós colocamos na cabeça que aquela não é a melhor direção. Sabe qual é a melhor direção? A melhor direção é a direção que Deus nos dá. Pode ser difícil, pode ser de luta, pode ser de desafios. Esses homens desistiram porque deram crédito não ao Jesus, não ao Messias revelado nas Escrituras, mas o Messias revelado na tradição. Eles não conheciam a Jesus, por isso não o reconheceram como Messias. Eles esperavam um libertador político, e por isso rejeitaram o Filho de Deus e voltaram para a sua
antiga jornada, a sua antiga vida. Muitas vezes nós não queremos conhecer de fato o Jesus das Escrituras. Porque o Jesus das Escrituras não é o Jesus do imaginário. Nós preferimos um Jesus que funciona como o gênio da lâmpada. A gente esfrega, faz um pedido e aquilo se realiza. Mas o gênio da lâmpada é um ponto de falha. O Jesus das Escrituras é o Deus Todo-Poderoso vindo até nós. E servir a esse Jesus muitas vezes requer de nós abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, abrir mão daquilo que nós achamos importante. Por isso aqueles homens foram embora, porque se decepcionaram. Mas você e eu somos chamados a seguir a Jesus. Aquele que ressurgiu ao terceiro dia, aquele que tinha os pregos nas mãos, aquele que teve o seu lado furado por uma lança, aquele que tinha todo o poder para evitar o sofrimento, mas por amor a nós nos amou até o fim. E é esse Jesus, não o gênio da lâmpada, não o libertador político, mas é esse Jesus que tem palavras de vida eterna, palavra de salvação. Esse Jesus é que não vai nos decepcionar quando nós de fato colocamos a nossa esperança no que Ele prometeu e não no que nos prometem em nome dEle. Esses homens estão indo, caminhando, e é interessante que quando Jesus questiona eles, dizendo assim: o que vocês estão falando? Ele diz assim: você é o único que está em Jerusalém todos esses dias e não sabe o que aconteceu? Eu fico imaginando se Jesus fosse como nós, que a gente gosta de dar resposta, né? Jesus poderia ter dito assim: eu não só sei como foi comigo que aconteceu. Podia ter mostrado a mão, podia ter dito: olha aqui, sou eu. Mas não, Jesus começou desde o lado de Moisés, e ele discorre. E ele vai ensinando a eles o que ele tinha ensinado e que eles não tinham aprendido. Ele vai repetindo a lição. Jesus faz para a gente muitas vezes como a gente deve fazer com as crianças, sabe? Repete a lição uma vez, repete duas, repete três, repete 10, repete 50. Quantas vezes nós precisamos ensinar uma coisa para a criança? Todas que for preciso. Todas que for preciso. Se for uma, aprendeu, beleza. Mas se precisar ensinar 500 vezes, ensine as 500. Sabe por quê? O dia que ela aprender, ela de fato vai aprender. E aquilo vai marcar essa criança de tal forma que ela não vai esquecer mais daquilo. Ela pode não lembrar exatamente as palavras que você usou, ela pode não lembrar exatamente os conceitos que você passou para ela, mas aquilo vai fazer parte da vida dela de tal forma que ela não vai mais esquecer o que foi ensinado para ela. Então Jesus fala com eles, mostra para eles, ensina a eles. E é interessante que quando Jesus vai passar à frente já no final do dia e faz menção de ir embora, e ele diz: não, fica aqui, porque é perigoso a estrada, já, a noite já está chegando, fica com a gente. E quando Jesus orou ao redor da mesa, eles o reconheceram. Talvez seja por isso que nós nem gostamos tanto da mesa, né? Deve ser por isso que a gente gosta tanto de comer coisa boa assim, né? Juntos. Mas Jesus orou. E ao orar, eles o reconheceram.
E é interessante que, ao orarem com Jesus e reconhecerem a Jesus, Jesus saiu. Não estava mais ali agora. E eles voltam para Jerusalém, e agora sim eles vão testemunhar que Jesus ressuscitou. Eles voltam lá e eles se encontram com os demais discípulos, e eles dizem: olha, aconteceu isso e isso conosco. E eles vão testemunhar aquilo que aconteceu com eles, e agora eles vão ficar em Jerusalém, e agora eles vão esperar a orientação de Jesus. Aqueles homens que não tinham discernimento, agora passam a ter esse discernimento, e agora esses homens vão, junto com os demais discípulos, aguardar a capacitação do alto para eles testemunharem o que Jesus fez e quem Jesus é. E então eles não vão mais tomar as decisões de seguir, de andar sozinho. A maior parte da humanidade quer seguir um Jesus criado pelo imaginário. E muitas vezes você e eu queremos seguir. Mas nós devemos crer, amar e obedecer ao Jesus que se revelou àqueles homens no partir do pão. Nós devemos seguir a esse Jesus. Hoje nós vamos partir o pão em comunhão, porque nós cremos que Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E não é uma semana, um mês ou meses que podem nos fazer esquecer isso. Nós precisamos nos lembrar todos os dias, porque a Páscoa, como nós falamos no domingo passado, a Páscoa é Jesus, que a morte não pode deter. É o Jesus que a morte não conseguiu segurar. É o Jesus que deixou a cruz vazia, o túmulo vazio, e está à direita do Pai, intercedendo por nós, preparando a nossa morada eterna. Quando nós formos com Ele, aí sim, não um reino físico, terreno, mas um reino eterno, nós viveremos nele, livres, aí sim livres, de luta, de desafio, de dor, de sofrimento, de choro. Não haverá mais nada disso, e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. É isso que as Escrituras nos ensinam. Jesus se revelou a eles partindo o pão. Nós, ao partirmos o pão na ceia, ao tomarmos o cálice na ceia, nós estamos dizendo que nós cremos no que Jesus fez por nós. Nós cremos no Jesus que morreu a nossa morte, que pagou o preço do nosso pecado e que ressuscitou para que vivamos com Ele por toda a eternidade. Aqueles dois homens no caminho de Emaús devem nos ensinar que o Jesus que nós cremos e que nós devemos crer é o Jesus que a Bíblia nos ensina. Não é o Jesus que nos contaram, não é o Jesus que pintaram para nós em dado momento da história, mas é o Jesus que a Bíblia revelou. Homem de dores, que sabe o que é padecer e que, tendo poder para não sofrer as dores, as sofreu por nós, por amor a nós, se entregou por nós, para que nós vivamos com Ele por toda a eternidade. Aqueles homens que voltavam para longe de Jesus, agora eles voltam para onde Jesus mandou. Aqueles homens que caminhavam para Emaús, voltam para Jerusalém. Aqueles homens que disseram assim:
As mulheres disseram que ele ressuscitou, os discípulos foram lá, mas já é o terceiro dia, nós não sabemos se isso é verdade. Agora eles logo dizem: nós vimos Jesus ressurreto. Jesus se revelou a nós quando ele orava e nós partíamos o pão com ele. E o nosso coração ardia quando ele nos falava as palavras que ele nos falava. Assim como quando ele nos ensinava, quando ele estava entre nós. Esse Jesus continua a nos ensinar através da ação do Espírito que ele enviou, o outro Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que nos faz crer que nós precisamos do Salvador, porque nós precisamos de salvação, porque sozinhos nós não somos capazes de agradar a Deus e de servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe.